Bom dia, boa tarde, boa noite, mocidade Pinheiros e todas as outras mocidades que estão nos ouvindo. Você que é nosso convidado aí, é um prazer tê-lo com a gente. Solta o play que está começando mais um MP3 e a gente está muito feliz com o nosso convidado de hoje. Mas antes de falar sobre ele, eu queria apresentar as pessoas que estarão aqui junto comigo. Do meu lado, Davi Guimarães, ele que tem medo de silêncio constrangedor. Salve, galera. Se você não pegou essa referência, fica a dica aí pra estar no próximo Acampa da Mocidade, né, Marcondes? Exatamente. E na frente dele, Rebeca Alves, que logo logo vai ser Rebeca Guimarães também, né? É Rebeca isso? Guimarães. Ah, Oi, galera. É massa. isso. Alegria demais tê-los com a gente hoje. E eu queria apresentar nosso convidado. Alegria ter Daniel Alves com a gente aqui hoje. Ele que é o líder da Catarina Vambora, né? Das cabeças pensantes do Candeeiro, do coletivo Candeeiro também. Então, se apresente aí, fala com a gente aí, Dani. Gente, que prazer estar aqui com meu amigo Marcondes, com essa galera linda aqui, a Rebeca, inclusive o nome da minha esposa é Rebeca e ela é Alves também, então tá complicado, só tô pensando na minha esposa. É, Saudade. a alegria é muito grande estar aqui, tá? Ter esse tempo com vocês, conhecer a Igreja de Pinheiros. Mano, tô muito feliz, obrigado mesmo. Legal, legal. O prazer é todo nosso mesmo. E Dani, começa falando pra gente aí, é, o seu nome, ele foi bastante conhecido ali em um dos álbuns do Marco Teles, né? O Doxologia Primitiva, né? Se Isso. você já ouviu Doxologia Primitiva, provavelmente você já ouviu as conversas do Marco com o Daniel Alves. Esse é o Esse é o Daniel, o Daniel dos produtor. Altos. O Daniel Bicho É o sou eu. bicho. É, Daniel é o bicho. E fala pra gente um pouco sobre a produção do Candeeiro, como é que funciona? São muitos artistas, sempre é você que produz o Candeeiro, não é? Como é que funciona esse processo? Conta pra gente. Cara, então, o Candeeiro é uma iniciativa, né, do Marco Teles. Muitos de vocês devem conhecer. O Marco é o diretor, que juntamente com o Felipe da Guia, que é o vice-diretor do coletivo, encabeçaram isso, começaram, né? A ideia nasceu no coração do Marco há muito tempo atrás, e aí o da Guia já era amigo dele na época, ele compartilhou isso. E o Candeeiro foi um sonho deles dois, que passou a ser meu também, depois que eu os conheci. O Candeeiro, há uns 10 anos atrás, ele quase iniciou-se, com o nome Candeeiro Canções, mas acabou não indo para frente. Não tinham bandas suficientes, era um movimento muito só na ideia mesmo. E aí, quando foi em 2019, foi quando realmente começamos o coletivo, né? Então, com relação a o coletivo, para quem não conhece, né, é um coletivo de artistas nordestinos cristãos que fazem música autoral, né? O nosso nicho foi esse, buscar pessoas que fizessem música autoral e que muitas vezes não tinham tanto espaço na igreja, porque a grande maioria das igrejas no Brasil cantam muito o que está na mídia, né, no mainstream, que a gente chama. Então, essa foi a ideia. Com relação a produções, né, não só tem eu como produtor, mas tem o Felipe da Guia também. Apesar do Marco também encabeçar e dirigir, produzir alguns projetos junto conosco, de forma mais prática, eu e o da Guia somos os produtores oficiais do Candeeiro, né? O que não é uma obrigação para os artistas produzirem conosco. Tem uns que fazem seus próprios Sim, trabalhos e tal, já produziram com pessoas de fora, mas assim, a grande maioria sim, entendeu? legal. Então é isso. Geralmente os artistas nos procuram para produzir algum projeto, e aí, ou eu ou o da Guia, a gente tá junto deles. Sim. E produção é um negócio que é um pouco nebuloso, assim, para as pessoas. As pessoas ouvem assim, ah, produtor. O que que o produtor faz? Pois é, me apresentar como produtor musical, né? Além de ser membro da Catarina Vambora, que é uma das bandas do Candeeiro, eu sou produtor musical por profissão, né? E no Candeeiro também. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Já perdi. Tô meio... Não, eu quero que você explique pra gente o que é a produção. Assim, tem muita gente que não tem ideia, ouve bastante, porque toda hora tem algum artista falando sobre produção, mas não tem ideia do que seja a produção, como é que é o processo de produção, por exemplo. Perfeito. Tá, o que acontece na grande maioria dos casos, o artista, o cantor, seja ele dito cantor, cante profissionalmente ou não, né? Ou alguém que tem músicas, que compôs músicas, geralmente começa nas composições, né? O cara chega, ó, mano, tenho essa composição aqui,
muitas vezes tem um voz e violão, às vezes é só uma letra, e faz. Eu quero que isso tome corpo, eu quero que isso soe musical, eu quero que uma banda toque junto com isso, né? Então, assim, a afirmação que mais chega é, cara, eu quero gravar isso aqui, eu quero que isso vire som, que uma banda toque isso aqui junto e tal, e que a gente faça um arranjo, pá. Então, procura-se o produtor musical para isso, né? Para construir um arranjo, construir uma ideia de banda, construir um som e aquilo ficar pronto. O que a gente escuta nas plataformas digitais, em disco, seja lá onde for, passou por um processo de produção, né? De produção musical. Então, eu sou esse cara que não só penso os arranjos, ideias de música, mas também qual é a ideia da tua música, o que ela quer passar. Então isso vai ser refletido no arranjo, isso vai ser refletido nas pessoas que vão tocar, isso vai ser refletido na capa daquele CD, daquele disco, daquele álbum. Tudo vai conversar. Então o produtor tá ali sempre, né, pensando esses detalhes. Sim. Muitas vezes tocando e às vezes pensando mesmo. Aham. E aí você comentou, né, como o coletivo iniciou mesmo em 2019, mas há 10 anos já tinha ideia. Então, há bastante tempo, desses 10 anos aí, você já trabalhava com essa parte da produção musical, já antes mesmo do coletivo? Como é que... Legal. Eu comecei a trabalhar com produção antes do coletivo, sendo que não foi nesse período. A gente começou, eu e o da Guia começamos a produzir juntos, e por causa do Marco. A nossa amizade e a nossa profissão acabou sendo construída junto. Ah, legal. O Marco, um cantor lá da minha cidade, eu sou de João Pessoa, um cantor lá da cidade falou: Marco, admiro muito o seu trabalho, suas músicas, eu quero que você dirija meu novo CD. Na época era CD, inclusive. Eu tenho até guardado esse CD. Uhum. E aí o Marco falou: beleza, eu vou. Da Guia, bicho, o cara me pediu pra produzir aqui, eu não sei pra onde vai, eu não sei tocar e tal, eu preciso da tua ajuda. E aí falou comigo pra eu gravar a bateria do CD. Falou: Daniel, quero contar com você e tal, pra gravar esse disco. Eu nunca tinha gravado um CD inteiro. Aí eu falei: oxe, na hora, velho, na hora, não falamos nem dinheiro, nem nada. Eu falei: eu vou de graça, eu só quero trabalhar, quero Aham. Legal. trabalhar, né, quero tá junto disso, participar disso. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a pegar as músicas e começou a pensar os arranjos. E aí o Marco, que ele sempre foi esse cara muito facilitador e muito honesto. Ele poderia, a gente ter feito todos os arranjos e ele sair lá como produtor. No meio do processo, ele falou: mano, a gente tá produzindo isso junto. Então, vocês vão sair como produtores Sim. também desse disco, sabe? Aí a gente olhou um pro outro assim, eu e o Dagui falou: tá bom, então. Sim. Aí acabou que eu também tava tocando, já tinha começado a tocar teclado também, falei: velho, eu posso gravar os teclados também. E aí gravei os teclados do CD, e aí rolou. Foi muito especial isso. E aí, com o passar do tempo, começou a surgir projetos, nem candeeiro ainda, né? É. Projetos, o cara do estúdio que a gente gravou, ele me conheceu, aí ele sabia que eu tocava bateria, tocava violão, tocava teclado, aí ele, pô, é bom que eu pago um só, já vem faz três, né? Multi-instrumentista. Já economizo. Bombril, né? Pois é. Aí eu comecei a gravar por isso. Mano, tem um trabalho aqui, tu grava essas coisas e tal. Eu falei: bora. E aí, esse cara do estúdio também, o Arthur, mano, ele foi essencial na minha caminhada, assim. Ele me ajudou demais, principalmente nessas questões técnicas. Uhum. Então, foi isso. Acabou que eu me tornei produtor. Eu não fiz um curso, nem eu, nem o da Guia. A gente não fez um curso, não fez nada. Foi acontecendo. Daqui a pouco as pessoas estavam me chamando para trabalhar com isso. E é que nem você falou, né? Que normalmente se ouve muito, mas o pessoal não sabe o que é. Ou seja, até ele começou a trabalhar antes de saber o que era também, né? Exatamente. Exatamente. Antes Quem abriu os olhos foi o Marco, né? Ó, você já chega como produtor Exatamente, aí. exatamente. Foi muito natural o processo, assim. Legal, legal. E como é que funciona o processo criativo para você, assim? Porque o desafio, eu imagino, né, de um produtor, é porque a música não é necessariamente dele. A música, claro, você tem os seus projetos, você produz a Catarina Vambora, a gente vai falar sobre isso. Sim, Mas boa parte, por exemplo, você produziu a Catarina, mas você também produziu o Norton. sim. E o álbum Alma Nua, inclusive, a gente conversou com o Norton aí. Pode ser que já esteja no ar, pode ser que vá pro ar ainda, mas fica ligeiro, fica ligado. E são duas propostas completamente diferentes, né? Sim. Então, como é que funciona esse processo criativo do artista chegar e falar: ó, eu queria isso, queria aquilo? Não é fácil, eu imagino que não deva ser fácil, assim, você abrir mão ali de algumas ideias que você tem, ó, eu gosto mais disso, eu acho que isso é interessante, só que o artista quer isso. Como é que funciona esse Isso. processo? Boa pergunta. Cara, então, o produtor, ele tem muita autonomia no projeto,
mas ele tem um limite. O teto do produtor, ele é o artista, entendeu? Então você pode falar o que for, pode sugerir o que for, tentar. É um trabalho muito persuasivo também, de ter argumento, de vir pra cá, vir pra lá. Mas chega um momento que o artista pode falar, cara, eu prefiro assim. E você vai fazer, ok, beleza, faz parte e é isso, entendeu? E aí cabe a mim dizer, desse jeito eu não curto trabalhar, ou dizer, não, vamos, eu me submeto a essa ideia e tal, entendeu? Então é isso. Você usou o exemplo do Norton. Norton é um cara extremamente talentoso, muito talentoso. Deu pra ver aqui, ou vai dar pra ver quando vocês assistirem o episódio. É, e ele sabe muito o que ele quer, sabe? Muito chato, você quis dizer. Não, jamais. Olhem pros meus olhos. Jamais. Mas ele sabe muito o que ele quer, entendeu? Ele não tem formação musical, ele não tem um aparato teórico, mas ele sabe. Ele simplesmente sabe, Aham. entendeu? Então, é um trabalho difícil, não pela parte técnica somente. Para mim, o que é mais difícil, e graças a Deus eu acredito que eu tenha essa característica, é ter sensibilidade, mano. Entendeu? Você conversar com uma pessoa, ela é uma pessoa. Então, você tem que entender como ela age, entendeu? Se ela tá falando a verdade de cara ou se ela esconde alguma coisa e você diz, pô, ele tá gostando, ele não tá. Pô, eu posso falar um pouco mais, eu não posso. Já vi que ele não tem discussão, não tem diálogo, entendeu? Então, é uma sensibilidade, tem que ter muita sensibilidade para entender, Para além da música mesmo, mas né? totalmente além da música. Legal. Totalmente além da música, entendeu? Para você entender como a pessoa age na vida. Como ela, sabe, como ela reage às questões da vida, como ela reage a uma opinião divergente da dela, tudo isso. Então, é um trabalho muito sensível, assim, sabe? Então, tem que ter essa sensibilidade para saber até onde você pode sugerir, até onde você faz. Vai, não tem jeito. Vai ser do jeito que o Sim. cara quer, é isso, eu tô aqui para ganhar minha grana e pronto. Não, eu tô aqui porque, vai, eu tenho abertura para participar desse projeto, de contribuir e tal, entende? Então é muito. Cada experiência é um universo diferente, assim, um Sim. universo novo. Por isso que eu acho que a experiência é muito importante nesse ambiente musical, sabe? Nesse ambiente de produção também. Porque quanto mais pessoas você produzir, mais experiências diferentes você vai ter de Sim. lidar, de Uhum. tudo, assim. Então, Enriquece muito o sim, processo. sem dúvida. Então, voltando, é importante, o produtor ele participa muito, e muito mesmo. Quando o artista sabe quem está produzindo e lhe chama, ele sabe, tipo, eu já estou esperando muitas sugestões daquele cara. Uhum. Então, eles sempre, a maioria das vezes, muita gente pede minhas sugestões. Véi, grande maioria das pessoas que eu trabalho faz, véi, vai aí, eu confio, porque eu tô te chamando por conta disso, entendeu? Mas também existe aquele caso, né? E todo mundo tem uma ponta de, véi, eu também quero assim, do meu jeito, eu também gosto disso, queria que fosse por aqui. E eu tenho sensibilidade para ir por ali, porque o cara quer por ali, Legal. entendeu? Tem que ter esse jogo. É isso. Perfeito. Legal demais. Massa demais. E a gente tava falando do Candeeiro, mas e a Catarina Vambora? É a banda da qual você faz parte, a banda que é, você lidera, né? Você é o líder Sim. hoje da Catarina Vambora. E vocês estão numa fase gravando alguma coisa nova? Tem alguma coisa para contar pra gente aí? Spoiler. Quer spoiler, né? Tan, 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 tan. Cara, sim, a Catarina, eu sou o líder e fundador da banda, né? Eu tinha uma banda antes com alguns amigos, amigos de infância. Acabou que eu saí dessa banda e falei, vai, um dia eu vou montar o meu projeto, pensando a longo prazo. Aí o Marco chega, que a gente anda muito junto, né? Eu, ele e o Dagui, a gente lidera o Candeeiro. Então, ele chegou e falou, vai, tem que ser pra agora, pô. A Não ideia espera. era uma banda no ambiente reformado, que Uhum. cantassem nesse contexto e tal. A nossa ideia inicial é falar sobre mulheres que foram importantes, né, na Reforma Protestante e no cristianismo no modo geral, mulheres bíblicas, enfim. E aí, eh, a ideia da Catarina surgiu em julho para agosto. E a ideia era, velho, vocês têm que lançar alguma coisa na Reforma, dia 31 de outubro. Caraca. Então a banda nasceu. E dia 31 de outubro tinham 3 músicas no ar, gravadas já. Então Nasceu já na pressão. foi muito maluco. Não, e na época era Maria, né? Era Maria. Quantos anos a Maria tem? Na Ou época tinha, ela né? tinha 17. Ou seja, essa correria toda pra uma menina de 17 anos com aquela voz 17 anos, do interior, de Aham. Rio Grande do Norte. Cara, eram umas
3h30, 4 horas lá de João Pessoa, sabe? Uma cidadezinha muito Aham. pequena. A gente foi buscar ela lá, a gente foi Sim. lá conhecer a família e tal. Foi muito maluco. O Caio, que era o guitarra na época, era meu brother já Aham. de infância. Inclusive tocava na outra banda comigo. Acabou que eles saíram da banda, eles Sim. foram tocar outros projetos, inclusive Perfeito. longe da música, foi por não querer Sim, sim. continuar na música que eles preferiram sair. E aí hoje eu tô com a Caris e o Matheus, que também são Sim. amigos queridos. A Caris eu conheço há uns 2, 3 anos. Talentosíssima também. Ela é incrível, ela é incrível. Caris é incrível. E Matheus também é um amigo que eu já conheço há mais anos, mas, enfim, tá muito especial, sabe? E a gente, sim, tá gravando um projeto novo. A gente só tinha lançado um EP com a antiga formação e Aham. alguns singles, algumas participações. Inclusive, a gente tem uma participação com a banda Ecos, que é a banda do Marcondes. Por Que favor, honra a nossa. escute, tá? Eternidade. Ouça lá. Eternidade, Catarina Vambora e banda Ecos. E aí a gente tá lançando o nosso disco, porque a gente falou sobre mulheres nesse EP, mas a gente queria, tem muito amparato teórico, sabe? Tem muito material para falar sobre isso. E eu queria fechar esse ciclo, que eu não quero que a banda só fale sobre isso, mas Aham. eu queria fechar esse ciclo, sabe, de forma mais densa. Legal. E aí a gente vai vir um disco agora, de umas 10 faixas, falando sobre mulheres, tanto mulheres bíblicas quanto algumas mulheres da história da Reforma, sabe? Histórias muito impactantes, algumas mulheres que foram mártires, sabe? Morreram em praça pública queimadas por Fez, certo? professar a fé cristã. Então são histórias, sabe, bem difíceis, assim, bem Sim. importantes. E a gente, com muito cuidado, a gente Legal. tentou compor sobre isso, sabe? Perfeito. Então vai rolar. Acredito que nos próximos meses está saindo aí o álbum. Legal. E essa caneta aí de composição, ela tá vindo de quem? Quem tá nesse processo? Cara, então, esse disco especificamente tem muito de mim e da Caris, sabe? Caris, ela compõe, ela já tinha um projeto solo antes de entrar na Catarina, ela tinha lançado umas 3 canções, Sim. eu acho. E aí ela veio pra banda e ela é muito dinâmica. A Caris, ela é muito assim, quando ela faz, vai, vamos trabalhar, ela liga o modo Sim. trabalho, vamos compor. E assim, acho que umas 4, 5 músicas surgiram em coisa de 1 2 semanas. Que a gente falou, vai, vamos começar esse álbum. Ela sentou e falou, vai, vamos. E aí ela escreveu algumas, eu escrevi uma música inteira e aí fui escrevendo paralelo a ela. Eu já fazia isso desde o início da Catarina, de compor a música só a melodia. Uhum. E aí depois a gente coloca a letra em cima, sabe? Rolou muito isso no primeiro projeto, e aí eu chamava o Marco colocava a letra, a Maria na época, a gente ia fazendo assim. Como Caris toca piano muito Bonito. bem, ela é formada em piano clássico, então Caris toca piano de forma maravilhosa, toca violão também, ela é muito talentosa. Então a Caris já começou a compor já mandando algumas coisas, e aí eu ia mudando só um pouco de harmonia, de coisa, de letra. Uhum. E aí pronto, quando a gente olhou tinha umas 6, 7 músicas, ela foi lá pra minha casa, a gente sentou um dia inteiro e começou a revisar as músicas, o que faltava, a gente ia compondo lá. Então Uhum. tem muito de mim e da Caris, sabe? Sobre essa questão de composição. Na produção também, o Matheus entra mais na produção junto comigo, Legal. na questão de arranjos, né? Ele participou efetivamente, assim, das ideias. Matheus é guitarrista? Matheus é o guitarrista. A banda é formada por eu, que sou o baterista, ele que é Melhor instrumento. É. tá vendo aí? Temos um entre Tu nós. sabe das coisas. Com a Rebeca, é baterista, ele sabe Cara, das coisas, Exato. ele sabe. Então, é isso, ele participou também, sabe? Então é isso, basicamente a composição tá na nossa conta. Tem uma música que o Marco participou, que é uma música sobre a Marta, a Marta da Bíblia, e Uhum. ele tinha feito uma pregação. Eu mandei essa música para ele ouvir, ele tinha pregado 2 dias antes, em uma das conferências, sobre a história de Marta. Ele falou, cara, essa música tá muito especial, deixa eu contribuir com ela, que eu tô Uhum. com a minha cabeça Tá fervilhando. fervendo. E aí ele trouxe umas ideias, assim, muito, muito pertinentes pra música, sabe? E aí ele entrou nessa composição também. uma dúvida. Diz aí. Nessa música tem um áudio você mandando pra ele? Seria interessante. Não é, né? Marco, obrigado. Marco, bicho, obrigado. Pois é. Aí é isso, cara. Basicamente isso, sobre a composição, né? Na Catarina. Legal, legal. E como é que você enxerga o cenário musical cristão de um modo geral, assim? Como é pra você
na sua cidade, como é Brasil. A gente sabe que há poucos anos atrás, assim, a gente ouvia muito pouco, principalmente aqui para o nosso lado, o Sudeste, a gente ouvia muito pouco sobre a música nordestina. A gente tinha, assim, um ou outro, mas era bem reduzido. E hoje esse cenário ele já mudou, a gente já tem ouvido, assim, já tem feito parte do nosso dia a dia, né? E como é que você enxerga isso? Além do candeeiro, assim, tem alguma outra coisa que você tem visto, assim, que você acha interessante, que você indicaria, enfim? Então, primeiro sobre o cenário da música cristã, né? Por estar dentro de um contexto, estar bem dentro de um contexto que floresce muito uma boa música, tanto o candeeiro quanto alguns artistas que a gente conhece, né? Eu, o Nortinho que está aqui, e alguns amigos do candeeiro conhecem, por exemplo, o Gerson Borges, o Marcos Almeida, o Paulo Nazaré, são caras que não são nordestinos, né? Mas fornecem uma música muito profunda, muito especial, né? Eu citei alguns dos nomes, mas existem vários. A questão é, nenhum deles, a grande maioria deles não são a frente, né, a Sim. prateleira de cima da música cristã no Brasil, que é chamada de música gospel, Aham. né? Então, o Brasil, eu acredito que passou por maus lençóis nos últimos anos, sabe? No contexto geral. Claro, sempre Perfeito. tendo músicas muito boas, mas assim, de um modo geral, a música gospel, Sim. né, passou por problemas, assim, questões que A envolviam indústria, mercado, né? a Exato. indústria, Esse é o né, no ponto. modo geral, e também, eu acho que uma má teologia, né? O que é mais conhecido na Sim. música, boa parte disso é de uma teologia frágil, né? Uma teologia complicada, né? Vamos dizer assim. Então, dentro desse contexto, eu estou inserido num contexto que existe ótimas músicas, né? O Marco lançou em 2019, ou foi em 2018, o livro Vida Após o Gospel, né? Ele fez essa brincadeira com existe vida após a morte, existe vida após o gospel. É, Então, no livro, além dele tecer ótimos comentários sobre a questão do gospel, o problema do gospel no Brasil, o fim do livro, ele sai indicando ótimos cantores e ótimas sim. músicas, sabe? Para uma pessoa dizer, velho, respire, Bem coisa. existe vida, sabe? Para além da indústria. Então é isso. E daí vem o movimento do candeeiro, né? Que não só vem com uma modéstia à parte, uma boa música cristã, mas aí também traz esse olhar para o Nordeste, né? O que é que acontecia? O movimento mais natural era os nordestinos pegarem sua mochila, virem para o Sudeste para trabalhar aqui e a partir daqui serem reconhecidos. A gente vê isso não só na música cristã, mas na história da música brasileira. Você pega Gilberto Gil, você pega Caetano Veloso, você pega vários nomes da música popular brasileira, né? Que são nordestinos, mas eles precisaram vir para o nicho sudeste, né? Que é onde a coisa gira mais, né? Para poder serem conhecidos. A partir do Nordeste, isso não acontecia. Os artistas que não vinham para cá, eles morriam ali. Sim. Poucas pessoas próximas da sua cidade conheciam, entendeu? Então, o candeeiro vem para isso. E assim, foi um desafio muito grande e que Deus esteve com a gente, está, né, está com a gente até hoje. A gente falou assim, mano, a gente quer fazer um movimento que a gente não precise ir para o Sudeste para que esse movimento seja reconhecido, para que ele tome alguma proporção. A gente quer fazer isso aqui. E aí Deus usou muito a vida do Marco para isso, sabe? Com essa ideia. Mas como é que a gente faz isso? Vai, vamos dar a mão. A gente sozinho é muito difícil. Eu Aham. tenho, eu tenho 10 fãs, com mais 10 dele ali, com mais 20 do outro ali, Uhum. é muito pouco. Vamos juntar essa Aham. brasa aqui, né? Vamos fazer uma fogueira. E aí todo mundo deu a mão. Quando dá a mão, os teus amigos me conhecem, que conhecem os do Marcondes, entendeu? Sim. E inicialmente isso é muito cristão, né? Isso nada mais cristão do que isso, do que você dar a mão pro outro, ajudar a apoiar. Então o candeeiro nasceu para isso, cara, para um apoiar o trabalho do outro, para um ajudar o outro e a gente tá junto, Sim. entendeu? E aí a partir desse movimento, quando junta 10, 15, o grito soa mais alto, né? E aí, a partir disso, a gente começou a ter alguma relevância. No Nordeste, e que massa que foi ali, porque a gente queria isso, entendeu? Pô, o norte é do Teresina, Piauí. Pô, a gente ia para Teresina, ia lá, o Marco foi lá, o João Manô foi lá, tocou lá. Então, as pessoas que conheciam o Norton já conheceram o João Manô.
Aí trazem Norton para João Pessoa. Aí as pessoas que conhecem a gente conhecem o Norton, entendeu? E aí começou esse movimento. E aí, cara, seja pela estética, seja pela união, seja pelo nosso grito, né? Que querendo ou não, o candeeiro é um grito, assim, dizer, cara, existe vida aqui, tá ligado? Uhum. Existe música boa aqui. Seja lá pelo que for, por qual motivo Deus quis, a gente começou a crescer, né? A gente tem 4 anos apenas. Uhum. O candeeiro é um movimento muito recente, e a gente não tem ideia de quanto isso vai reverberar, se isso vai parar, se isso vai continuar, se isso vai passar uma geração. A gente não Sim. sabe, não tem a menor ideia. Mas hoje a gente consegue ver, as pessoas conseguem olhar para lá, né, através do candeeiro, principalmente no meio cristão, tá? No meio cristão, e dizer, véi, caramba, existe uma música legal ali, Sim. entendeu? E principalmente com a nossa ideia de trazer essa raiz mais brasileira, não só nordestina, mas trazer mais a raiz brasileira, porque, velho, a igreja, por sofrer tantas influências europeias, né, da nossa fé, da nossa doutrina, traz também, acabando, querendo ou não, a música de lá, o jeito de cantar de lá. E a gente é brasileiro, mano. Deus nos fez brasileiros. A Sim. gente tem uma cultura e a gente pode utilizá-la, Às sabe? vezes não Perfeito. só o jeito, mas a própria letra, né? A quantidade de música que a gente tem traduzida Perfeito. é absurda, Perfeito, né? perfeito. Sim. Como se nós não tivéssemos Exato. capacidade Exato. de fazer algo. Um país tão rico, né? E preso a esperar as músicas da Hilson, Uhum. sabe? E o Putz, que a gente vinha vivendo era justamente isso, assim, era, como você disse, da mesma forma que a igreja brasileira ela não estava olhando muito para o Nordeste, de um modo geral, ela não estava olhando muito para o Brasil, né? pra si É, para mesma, né? si. Pois é. Então, a importação, e claro, existe sua importância, enfim, é legal, Sim, mas o brasileiro ele sabe fazer música, ele prova isso de várias formas em vários momentos, né? Ele provou isso na história da música sim. como um todo. Cara, isso é. E um ponto importante e legal aí da sua fala, né? Você falou que o Marco acaba sendo, querendo ou não, um idealizador Sim, ali e até um cara, um apoiador de todos os artistas. sim. A primeira vez que eu vi o nome do Marco Teles, quem me apresentou foi o Stênio Marcius. Stênio Marcius, pra mim, e toda vez que eu tiver oportunidade eu vou falar isso. Não Não sei se o chora não. Daniel vai não sei se o Daniel vai concordar comigo ou não, acredito que é bem possível, mas pra mim o Stênio, cara, foi e é o maior compositor da história da música cristã, assim. Pra mim ele é impressionante o que ele faz, assim. E ele um dia eu mandei mensagem pra ele, na época do Orkut ainda, tô velho. Mandei mensagem pro Stênio e falei: "Stênio, eu tô ouvindo suas músicas e tal, e eu queria saber se tem alguma coisa pra me indicar de gente nova que tá fazendo uma música nova". E ele me indicou, Marco. Canção Medieval, do Marco Teles. E aí desde então, assim, eu ouço o Marco e tal, e anos depois fui lá encontrar o da Guia no Instagram, comecei a trocar ideia, do nada eu olho as fotos assim, tá com o Manu que eu tinha ouvido pouco tempo atrás, tava com o Marco que eu já tinha ouvido há 10 anos antes, e vocês se juntando e a coisa acontecendo. Então, realmente o Marco durante muitos anos ele andou sozinho e percebeu que de fato não dá para andar sozinho e de fato o candeeiro é uma prova disso, né? Sim, De que dá para andar junto e que dá para crescer junto e sim. glória a Deus por isso, cara. Até uma curiosidade, existe algum outro grupo nessa pegada também de se apoiar, assim, músicos se apoiarem? Porque na minha mente não vem nenhum, assim, de primeiro momento, mas... Rapaz, então, eu não posso falar com certeza, mas que a maioria das pessoas conhecem, o candeeiro foi o mais recente. Uhum. A gente se inspira em muita gente e em muitos grupos também. O Stênio é a nossa maior referência, sabe, de composição, de poesia, sabe, de arte. Stênio é impressionante. Essa coisa a gente conversa muito isso no grupo. Eu sou um cara meio assim também, meio fechado. Ele é o Aham. maior, ponto. Aí os caras falam, na arte não dá pra dizer quem é o maior, mano. Isso é muito subjetivo e tal. E realmente é Aham. subjetivo, é demais, mas sem dúvida é um dos maiores nomes, uma das maiores mentes que a música cristã brasileira já viu e vai ver. Não tenho dúvida Aham. nenhuma disso. Aham. Stênio é impressionante, sabe?
Então, assim, ele é uma referência, sabe? O movimento Vencedores por Cristo é uma gigante referência pra gente, Sim. sabe? Que acaba sendo também um movimento, né? Na década de 70, por ali. E aí a gente também tem outros movimentos não cristãos que também surgem como referência. O próprio Tropicália, que é um movimento nordestino, do Caetano, do Gil. O Clube da Esquina, que é um movimento Minas. do Milton Nascimento, Minas Gerais. São movimentos que surgiram de uma forma muito parecida. A gente conversa muito sobre isso. Vendo documentários, lendo sobre, a gente fala, caramba, isso aconteceu com a gente Parece a também. gente. Sim. Isso, caramba, aconteceu isso com a gente também, tal, que legal. Então, assim, grupo de música cristã nordestina, eu acredito que a gente talvez seja um dos primeiros, ou o primeiro, né? Mas hoje, graças a Deus por isso, a gente acabou sendo referência para outras pessoas Uhum. também, sabe? Eu conheço Sim. alguns outros coletivos que surgiram pós o Candeeiro. Na própria Minas Gerais mesmo, não sei se é Belo Sim. Horizonte, tem o coletivo Cena Vista, que alguns amigos são Sim. nossos amigos também, alguns Urban alguns Carne, o Bruno, Exatamente. Então, existem outros coletivos aqui em São Paulo também. Dependente, coletivo Pois é, dependente. coletivo dependente. Que aí eu não consigo te falar se veio antes ou depois do Candeeiro, Depois, mas eu acredito que veio depois, sabe? todos foram influência, cara. Pois é. Então, assim, existem outros. E que massa, que copiem a gente, porque a gente copiou outros. A gente não detém nada. Que copiem, porque isso é muito importante, sabe? Quando a gente dá a mão pro outro, quando a gente anda junto, todo mundo é mais forte, Sim. cara. Um rapaz mandou pra gente lá no Instagram da Ecos nessa semana um texto do próprio Marco, ele indicando ali e tal. E a Ecos, ela chegou a fazer parte do coletivo dependente em algum momento, né? Enfim, tem a cena vista. E o Marco mesmo disse que lá no Sul, recentemente, teve também um pessoal trocando uma ideia com ele, falando assim: ó, não sei se Rio Grande do Sul, enfim, a gente tá querendo começar também um projeto aqui e tal. Então, realmente, é o Brasil aflorando em vários lugares, né? E foi legal você falar da Tropicália, do Clube da Esquina, porque foi o que aconteceu também Sim, cara, há um sim. tempo atrás. Então, poxa, muito massa mesmo, muito É, legal. sem dúvida. Legal. Eh, Queria te fazer uma pergunta. Você falou que a gente gosta de ser categórico, tal, esse é o maior, essa. Então eu vou fazer esse exercício com você. Ele falou que ele gosta que ele é fechado, né? É, né? Esse aqui é o maior, então Se ele Compliquei, for vai tá? ser fechado, fácil, vai então ser fácil. Rebeca, me compliquei, tá, Rebeca? Eu queria ouvir a Rebeca. Rebeca, ela é bem. Ela é. Mulher, uma sábia fala pouco, né? Mulher sábia, ela fala pouco, mas aí também é demais. Ela não falou quase nada, né? Exato. Rebeca, se Fala tiver alguma alguma coisa se você pergunta, quiser, tá? Fica à por vontade. favor. Fazer, que é. Segura a tua então, segura a Eu tua. sei mais ou menos a resposta, que é o nome da Catarina Vambora. A explicação. Sobre isso. Massa. O nome Catarina Vambora, a Catarina foi a esposa do Martinho Lutero, né? E faz parte do conceito da banda. O conceito da banda veio antes. É uma ideia do Marco também. A Catarina, a ideia de fazer uma banda, sempre tive essa ideia. Mas todo o entorno da ideia, do conceito da banda veio do Marco. Numa tarde. O Marco, cara, ele é o homem das ideias, sabe? Ele é o cara das ideias. O Felipe da Guia, ele é o gênio. O gênio das composições. O Marco compõe maravilhosamente bem também, mas a gente coloca da Guia num patamar Aham, acima, sabe? Se da Guia continuar assim, ele vai chegar a ser um estênio. aham. Eu acredito nisso. Ele é impressionante. Mas o Marco, além de ser um ótimo compositor, cantor, ele é o cara, ele é o melhor idealizador, sabe? Quando ele tá inspirado, mano, ele te dá uma ideia que muda a tua vida, Aham. sabe? Ele te dá um emprego assim, vai, faça isso, isso, isso. Aí você faz, putz, sabe? Então a Catarina veio essa ideia. Porque qual foi a ideia inicial? Fazer uma banda com uma mulher cantando. Porque no cenário reformado, a gente vê pouco isso. A gente vê poucas mulheres tocando a carreira artística no meio reformado. Uhum. E banda, que é mais escasso ainda, com a mulher, putz, eu não conheço nenhuma. É. Eu não conheço nenhuma, assim, que tenha uma certa relevância. Depois, agora, recentemente, eu conheço uma banda lá de Natal, que é a Talveg, banda Talveg, maravilhosa. Tinha Palanquim também, né? Tinha Palanquim, mas eu não sei se é do contexto reformado ou Não não. é, não é Eu bem. acredito que não Não é. seja, mas, enfim, é muito escasso. Então a ideia era essa, começar isso. E aí vem a ideia do Marco de cantar, de colocar um holofote nas mulheres que foram muito importantes na história. Putz, a gente só vê a história de homens, de Martinho Lutero, de João Calvino, né, de vários teólogos que
graças a toda uma estrutura de valorizar mais o homem que a mulher, eles ficaram na história, né? E as mulheres não. Mas existiram mulheres que foram muito importantes, né? E a gente canta sobre algumas delas. Algumas que foram extremamente importantes, não só para a história da nossa fé, quanto para os homens, que foram um apoio, um auxílio na vida desses homens, entendeu? Então, a ideia era essa. Então, qual foi a ideia do Marco? Quem é o cara da Reforma Protestante? Quem é o pilar, o homem que a gente mais lembra? Martim Lutero. Então, já que a ideia é falar sobre mulheres, quem é a esposa do cara? Sabe? Que tal, é uma das mais conhecidas, né? É a Catarina Vambora. Então, eu nem sabia que o sobrenome dela era Vambora. Quando ele falou Catarina Vambora, eu pensei que ele estava dizendo Catarina Vambora. Bora. Eu falei, porque a gente é muito informal nas ideias, né? São nomes muito malucos e muito nordestinos também. Ele falou, mano, Catarina Vambora. Aí eu, peraí, era Catarina, ele tá falando Vambora? Por que ele tá falando isso? Aí depois que eu vim saber que era o nome dela, o nome completo, não sei se é completo, mas é o nome dela, assim, né? Catarina Vambora. E aí é isso, entendeu? A ideia, o nome vem depois do conceito. Já que é falar sobre mulheres, vamos fazer essa brincadeira. Se na história da fé protestante a gente fala sobre vários nomes, mas o Lutero é o principal, a gente vai falar sobre várias e a Catarina, que Sim. está do lado dele, vai ser a principal. Então a ideia é essa, sabe? Muito massa. Muito massa. Muito... Sim, mas volta lá para tua Eu pergunta. venho, eu venho. Vambora. Vambora. Eu queria que você me dissesse aí das músicas de vocês, da Catarina Vambora, e depois do Candeeiro, assim, que você citasse 2, 3 músicas que você fala assim, meu, isso daqui é o que eu... É o É o puro suco. puro suco, Supra-sumo. sabe? Isso daqui revela muito sobre quem é Catarina e sobre quem é o Candeeiro. Nossa. Tá. Sobre a Catarina é mais difícil. Falar de mim, assim, eu acho que é mais difícil. Aham. O primeiro projeto é porque a gente tem pouco trabalho, né? A gente vai ter mais músicas Uhum. agora, mas a gente tem pouco trabalho. A gente lançou um EP com 4 canções, com Sim. 4 músicas, 3 músicas e uma música instrumental. Ah, mas se quiser já falar uma É, do álbum que fitas vai novas. vir, que aí A gente a pode galera ver. já fica esperta já, entendeu? Pois é, aí a gente falou, e eu acho que esse primeiro EP, ele foi muito especial. Foi um derramamento de graça, assim, sabe, de Deus, porque foi um tempo muito curto. Eu tive 1, 2 meses para compor e gravar o projeto, e entre eles eu tive umas 2 viagens dessa, tipo a que a gente tá fazendo agora, de tipo 8 dias, 8, 10 dias, sabe? Eu tive uma viagem longa dessa, aí voltei para João Pessoa, tive 1 semana, foi quando eu gravei tudo. Em 1 semana a gente gravou as 3 músicas, Nossa. e aí e depois fui viajar. Quando eu viajei, eu falei, mandei pra mixagem, pra eles já irem editando, né? Pra quem não sabe, depois que você grava, ele vai editar, vai colocar, né, aquela maquiagenzinha, editar, colocar tudo certinho. Então foi muito rápido e eu estava muito inseguro, porque é um projeto meu, eu produzo um monte de gente. Aí quando é o teu, você quer que seja mais especial, não tem jeito. Aham. O egoísmo quando bate, né? Então, e eu falei, velho, mas tá muito rápido, será que isso tá bom mesmo? Jesus amado. E batendo aquela insegurança, né? Mas tudo estava acontecendo de forma muito fluida. Os arranjos estavam chegando e estava tudo funcionando. E aí eu ia dormir, pensava numa ideia de teclado e anotava no outro dia, ia lá, gravava. Tal, tudo muito, assim, acelerado. Aí, assim, eu sou um cara que funciona assim, eu sou um cara meio acelerado. Então, dá certo pra mim ser assim, sabe? Então, mas foi bem corrido. E eu fiquei bem com medo, assim. Até o da Guia, que é um cara que eu respeito demais, não só como meu irmão, mas pelo músico que ele é, sabe? Sim. Ele é um cara fantástico, ele é um produtor melhor do que eu, um compositor infinitamente melhor. Eu acho que da Guia, tudo que é voltado pra música, ele faz melhor que eu, tudo. E aí ele falou, mano, esse trabalho de vocês é o melhor trabalho do Candeeiro. É o melhor, parceiro. E eu, oi? Ele falou, tô falando a você de coração. De tudo que a gente gravou até hoje, eu acho que esse EP da Catarina, ele é incrível. Então, assim, se eu fosse colocar, sei lá, 2, 3 músicas, eu colocaria esse EP. Ele foi muito especial, sabe? Pelo contexto ali e como ele Sim. ficou. Eu gosto muito do resultado. Gosto muito Sim. mesmo, sabe? Com relação ao Candeeiro, Mas é o EP novo que vai sair ou não, o o primeiro? primeiro EP. O disco novo, a gente ainda tá em construção. Vai ser bom pra caramba. Eu tô muito animado. Tô muito animado. A gente pode até jogar um spoilerzinho aqui no violão. Eu não sou o cantor, mas eu jogo aqui um spoilerzinho pra gente. Boa. Tá muito especial. Mas eu ainda fico com isso. Ainda não Sim. tá gravado, eu consigo ter essa defesa. Deixa eu abrir um parêntese. Existem 3 frases ali no Candeeiro que pra mim são fortíssimas, assim.
Viver é juntar, todo mundo já tá acostumado com elas. Acreditar no evangelho é ir, isso pra mim é maravilhoso, assim. Mas meu Deus é maior que o rei. Cara, Margarida é assim, Caramba, é sério? lindo. Pra mim essa frase, meu Deus é maior que o rei, isso pra mim é precioso, assim. Essa música é preciosa mesmo. Que legal, cara. O contexto dessa música, a Margarida de Navarro, né? Ela era de uma família real. E eh, existia muito a cultura do rei, ela era o rei da Espanha na época. Era como se fosse um deus, sabe? E ela contra todo esse movimento, ela falou, tipo, foi uma frase que ela falou: "O meu Deus é maior que o rei da Espanha", sabe? Foi um dos É, escritos dela, para mostrar que tipo a fé está acima do que a gente vê como, né? Como a regra de maior e menor, daquilo que é o Deus para as pessoas, aquilo que era o Deus da época, o Papa da época, né? Assim, o rei era a autoridade maior. sim. Então, tipo assim, entendam que existe alguém maior que o rei, sabe? E é o E é Deus Deus. que eu acredito, o Deus que eu sirvo. Bacana. Então, foi isso. Que interessante, eu não sabia disso. Cara, coisa Não linda. sabia disso. Pra mim é precioso. Eu acho, eu iria para outras frases assim Aham. cabulosas que o Candeeiro. Não, tem muita coisa, Pois é, mas essas me pegam muito, assim. Eu sim. acho que elas são muito fortes, assim, elas dizem muito. Uhum. Pois é, mano. Existem dois pilares para mim, dois pontos. Um que eu falaria das músicas, da música, eu falando principalmente como Aham. músico, do que a música tá me causando ali, da vibe. Aham. Eu colocaria algumas. Colocaria, por exemplo, eu tava falando até você no almoço, né? A Oração de São Pedro, do Julinho de Tialica. Por favor, conheçam o trabalho do Julinho de Tialica, lá do Jardim do Seridó, interior do Rio Grande do Norte. É o cara mais artístico que a gente tem no candeeiro, mais assim, folclórico. Aham. Ele é incrível, sabe? Ele é muito, muito enculturado. É impressionante. E tava com ele, inclusive, agora, no último fim de semana, eu tava com ele Legal. no Rio. Amo demais, Julinho, um artista absurdo. E essa música, pra mim, ela foi uma das primeiras do candeeiro. Surgiu muita coisa e ela não sai do meu top 3 assim. Ela é absurda. Oração de São Pedro. Ela me causa, sabe, uma coisa muito massa, assim. Tem a Midian Nascimento também, lá de Caruaru, do Pernambuco, a música Maria Vai com as Outras. Aquela música é absurda. Você É muito conhece, boa. Rebeca? Ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Não só pela letra. O foco dessas músicas que eu falo Aham. é a Essa parada da sensação que ela causa, sabe? É isso. E aí tem outro lado sobre letras, né? Sobre frases, que o Candeeiro é um celeiro de grandes frases, assim. Então eu colocaria, putz, Colossenses. Colossenses, a música que o Daguia fez, não sei se vocês genial. conhecem. Putz, aquele fio que se rompeu da minha Aham. alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo Cristo e sozinho. suas linhas de amor. Pra mim, Filipenses também é muito brava. Filipenses Pensa uma também, vez. maravilhosa, Cara. sabe? E aí vai muito do teu contexto, né? Se tu é um cara mais de música da Aham. igreja, aí tu pega mais o Marco, João Sim. Manô ali. Se tu é um cara mais da música popular, você Aham. pega as músicas da Calmará, mano. O que é Absurdo. aquilo? O que é aquilo? A música Luzia, por exemplo, é uma das músicas mais incríveis pra mim do Candeeiro, Luzia. É uma história que o Daguinho inventou na cabeça dele, de uma mulher que era cega, que ela nasceu cega. Ela nasceu cega. O nome da música é tipo Luzia, como se fosse o nome de uma pessoa, mas é Luz Ia, Ia. separado. É uma mulher que era cega e é tipo assim, a cabeça dele é tipo assim, ela nasceu cega. Ela, na vida inteira dela, ela nunca viu nada. A primeira coisa que ela vai ver é Cristo. Nossa. Aí ele conta essa história, Fica tá ligado? arrepia, velho. Mano, é bizarro. A gente deu uma palestra uma vez, eu falei sobre produção e o Dagui sobre composição. Ele falando sobre essa história da música e todo mundo chorando na sala, assim, Aham. sabe? É Não, incrível, incrível, emocionante mesmo. incrível, é muito emocionante, assim. Tem frases absurdas no Candeeiro, e aí e tem pra todo gosto, Da né? Guia, queremos você aqui, hein? Tem que vir, o Dagui tem que vir aqui. Então, assim, é isso. Tem o que a música causa, tem várias frases. O João Manô também, como o Norton falou no episódio dele, que a gente viu agora há pouco, o Etéreo. Cara, o João Manô, eu produzi os primeiros álbuns dele, né? O Ecoar, que foi um álbum bem repercutido. Eu e o Dagui produzimos. Sim. Depois veio o Volver, que a gente já vê um outro João Manô, sabe? Um É, pouco mais maduro, assim. sim. E o Volver foi o álbum que o João mais, assim, tem muito dele ali. É ele, É né? quase tudo dele Aham. ali, sabe? O Ecoar, não. Tem muito do Sim. Marco, tem muito do Dagui, tem muito de mim. João Manoel era muito novo, então a gente contribuiu muito. Aí vem o Volver e agora o último, o Etéreo, que foi o Dagui que produziu. Eu gravei também, mas o Dagui produziu. Putz, o Etéreo, cara, que é aquilo, mano? Sabe, as músicas numa profundidade que se você tem que ouvir 4, 5, 6 vezes para você entender
mano, olha o que ele olha sobre o que ele tá falando, sabe? Olha o Sim. que ele tá Não, e musicalmente absurdo. também é um álbum Musicalmente também é interessantíssimo. muito rico, sabe? A mãozinha ali do Magnani naquela última ali é coisa Sim, fina sim, o Magnani demais. participou. É, foi O muito Paulo massa. Nazaré fez um feat também. Também. Cara, Mas você vê o Dagui ali, assim, sempre inovando e sempre você sim. fala assim, não, beleza, agora a gente já Já matou a é charada, não isso. Mas matou, aí vem outra coisa, não fala, não, não matou. mata. É. É muito doido. A gente falou um pouco sobre isso no episódio do Colcha Cast, né? O Colcha Cast é uma faixa de um podcast que a gente fez dentro do Colcha de Retalhos, Aham. que é o álbum do Candeeiro, né? Uhum. O Candeeiro fez um álbum de todos os artistas juntos. E aí a gente fala sobre isso. A gente fez um podcast, eu, o Marco e o da Guia, a gente conversando um monte de besteira, rindo pra caramba. Mas a gente também fala sobre esse processo, de como isso acontece. E sobre como o da Guia pensa, como eu penso também e Sim. tal. Então, é isso, mano. Não tem, é Massa. difícil falar as melhores, assim, um top 2 Aham. top 3 é muito Não, difícil, mas porque tem muita legal. coisa boa. Você trouxe muita coisa aí, assim, eu vou falar sempre. Bloco de notas, caneta e papel, anota cada nome, cada música, guarda com carinho, ouve no momento que você estiver podendo ouvir com calma mesmo, para você entender o que tá querendo dizer ali. Catarina Vambora é uma oportunidade de você aprender mais sobre a história da igreja, da reforma, das mulheres da reforma. Então, descobre o nome ali, vai atrás da informação, e vai descobrir o que que é. A música ela já fala de alguma forma, mas é sempre uma possibilidade, uma porta de entrada ali, né, para mais conhecimento, para mais crescimento. E cara, você poderia tocar pra gente aí uma música do que tem por vir aí, a gente tá Vamos, curioso. vamos sim. Eu vou tocar a música que eu compus, né? Legal. Uma das músicas que eu compus só, que talvez seja uma das primeiras que vai sair, a gente talvez lance como single. Já vai começar a rolar muito spoiler, tem um spoiler muito bom pra dar, cara. Eu não sei se a música já vai ter saído, mas Aham. se não saiu, vai ser um spoiler muito bom. A gente fez eu recentemente, na verdade, nessa semana que eu tô aqui em São Paulo, a gente Sim. gravou o feat dessa música, que é o Baruque. O Baruque vai estar cantando com a gente Que essa massa. música, velho. Legal. Tá doido. Quando eu lembro da gravação, já dá vontade de chorar. Foi muito Que especial, foi legal, muito que bonito. legal. Eu vou pegar aqui Boa, pra tentar boa. cantar, que eu não sou cantor, não. O silêncio constrangedor. Vai dar o grito. Acho que tá aqui, né? Essa música também é sobre uma das mulheres que a gente vai falar. O nome dela é Margarida Poretti. É, eu não sei o título da música ainda, a gente tá colocando Espelho das Almas Singelas. Espelho das Almas Simples é um dos escritos dessa mulher. Ela escreveu, ela era uma mulher muito erudita. Na época, poucas mulheres estudavam e estudavam teologia. Ela era uma dessas privilegiadas, né, por, por ter estudo, e ela escreveu essa obra, Espelho das Almas Simples, que é uma obra cristã, falando sobre a fé, o que já era muito uma quebra de paradigma muito grande, né? Para a época, uma mulher escrever sobre isso era um papel do homem, e a mulher tinha que estar em casa, sabe? E ela rompendo já, assim, já desbravando, escreveu uma dessas obras, que é uma das mais conhecidas dela. A gente fala sobre essa música, sobre ela, tá? Como se prova complexa alegoria, com palavras não sei, dando a vida talvez, a morte posso receber, por simplesmente acreditar, falar o que o homem falou, perder é melhor que ganhar. No espelho das almas singelas, enxergo o vazio lá dentro, que nem minhas frases mais belas resolvem tal sofrimento. De viver longe da porção
da mesa do partir do pão, do âmago divino rei. Em Cristo onde aportei de viver, longe da porção, da mesa do partir do pão, do âmago divino rei. Em Cristo onde aportei, eu só sou Ele me amou, mesmo eu sem ter fé. Ele é sincero, nada mais me separa. Certeza ganhei, eu só sou porque Ele me amou, mesmo eu sem ter fé. Ele é pleno e assim serei. Nada mais me separa. Família ganha. Lindo, lindo, lindo demais. Que isso. Caraca, quero esse álbum aí pra ontem, na minha mesa. Minha mesa pode. Benção demais. Cara, que massa, que massa. Dani, que alegria ter você com a gente hoje. Prazer enorme, enorme Pô, mesmo. mano, alegria minha, cara. Fiquei até nervoso agora. Não, mas poder ouvir um pouquinho mais sobre a história do Candeeiro, sobre Catarina Vambora, sobre a história das canções. E, cara, tá aí, eu vou falar um negócio. Vocês tinham que falar mais sobre a história das canções. Eu sei que tem essa parada, né, do compositor de, às vezes, eu não quero falar muito ali, deixa a galera entender o que ela precisa Sim, entender, já tá sim, dito, né? sim. Mas tem coisa, cara, por exemplo, Luzia, eu vou ouvir Luzia a partir de agora de outra É forma. outra coisa, né? Vou ouvir de outra forma. É, Tem E uma ideia dessa do ColchaCast, né? Às uhum. vezes fazer isso, tornar isso um padrão assim pra cada álbum. Massa. Deixa eu dar um toque sobre isso. A gente tem um trabalho parecido com isso que a gente parou de fazer, a gente precisa Gambiarra. voltar, que é chamado Gambiarra. Você pode pesquisar no YouTube, Candeeiro, sem o I, né? Candeeiro Gambiarra. Vão ter vários programas, inclusive sobre o Norton, sobre o Alma Nua. Tem 2 programas do Gambiarra falando Sim. sobre o Alma Nua. Um bem técnico, eu sendo entrevistado, e o VH, que é o cara que mixa a maioria das coisas do Candeeiro, faz a mixagem, a engenharia de áudio, né? E eu e o Norton, junto com o Marco, que a gente mais ri do que fala de coisa séria naquele episódio. É muito, Pô, é se muito. tem um marco, é difícil não rir. Não, a gente ri muito, velho. Muito besta, assim. Mas fala sobre isso também. E tem sobre vários outros, falando sobre o Legal. processo de composição, sobre uma música ou outra sobre isso. E além disso, do que já tem, a gente tem um projeto de fazer um podcast do Candeeiro. E aí falando sobre um monte de coisa, entrevistando pessoas. Sim. Sendo que é muita coisa e muito projeto para pouca gente, É. sabe? A gente tem as conferências do Candeeiro para fazer, tem álbum da gente para fazer, a agenda, né? A agenda. Não, e é impressionante a quantidade de canções que vocês colocaram na rua em 4 anos. É Cara, impressionante, é impressionante. É mano, muita Muita música, coisa mesmo. é muito conteúdo, mano, assim. a gente foi, em 2020, foi um ano assim, maluco, maluco, porque tava em pandemia, né? Uhum. O Marco falou, mano, eu preciso lançar esse álbum, Doxologia Primitiva. Dani, tava assim, sei lá, uns 4 ou 5 meses depois da pandemia, falou, Dani, Dani, vamos... bicho. Daniel, bicho, vamos pro estúdio, eu e você. E o cara que vai estar captando lá. A gente usa máscara, fica, né, mais distante. E como assim, o Marco estava em casa, eu estava em casa, ele falou, velho, vamos pro estúdio, a gente não vê mais ninguém, passa 10 dias no estúdio, exatamente por isso, tanto pelo período que ele queria gravar, por causa do livro, Sim. quanto por isso, assim, vamos aproveitar que a gente vai ter que passar o dia no estúdio, vamos pegar 10 dias direto, porque aí tem essa questão da pandemia, pra gente Sim. também não tá vendo muita gente e tal. E aí a gente foi pro estúdio e 10 dias, sem nada, sem quase nenhuma música gravada. A gente começou a compor as coisas lá. E aí rolou isso. Quando rolou o primeiro álbum em 2020, aí as outras pessoas do Candeeiro falou, véi, dá pra fazer nesse modo aí. 2, 3 pessoas no estúdio pra gente começar a fazer. 2020, cara, segundo semestre de 2020, foi bizarro, assim. Todo mundo lançando projeto,
eu não saía do estúdio de direito, porque foi muito trabalho, entendeu? Foi em um ano a gente produziu um monte de coisa. Em 4, também, né? Acaba sendo muito, Sim, muito sim. projeto, muita música também. Muito doido. É isso. Cara, massa demais. Está chegando aí ao final de mais um episódio do MP3. Eu sei que a voz da consciência é a Thalita, que tá me mandando mensagem. Ela mandou mensagem, Mandou. só que a minha bateria ela acabou. Então eu não tenho ideia do que ela quer dizer, mas a então a gente Rebeca tem vai mais. trazer essa informação. Então a gente tem mais 40 minutos de podcast. É um momento jabá para você falar um pouquinho do seu trabalho e que a galera que ainda não conhece o Candeeiro, ainda não conhece Catarina Vambora, para você falar um pouquinho, fazer o seu jabá, né, do novo álbum que tá por vir aí, os outros artistas do Candeeiro também. Perfeito. Gente, primeiramente a gente pode falar das redes sociais, né? Você pode encontrar a Catarina Vambora, exatamente esse nome, Catarina Von, V-O-N, Bora. Esse é o Instagram. Você também acha no Twitter. O meu Instagram e o meu Twitter é Dani Produtor, né? Você pode estar lá vendo, seguindo. E lá eu sempre estou falando sobre isso, né? Sobre música, sobre quem eu estou gravando e tal. O Candeeiro também, você pode procurar o Candeeiro. Escutem, assim, a gente pode falar sobre esse álbum, né? Sobre esse novo álbum. Espero que nos próximos meses ele esteja no ar. Se Deus quiser, vai estar. É isso, siga apoiando a gente, siga apoiando o Norton também. Existem ótimos artistas e amigos que não estão no Candeeiro, mas que a gente apoia demais, que a gente tá junto. E Norton é um desses caras, né? A gente tá começando a produção do novo álbum dele. Daqui a pouco vai sair um single, né, dele, assim, agora, assim, mais rápido. Então apoiem também, sigam o Norton, sigam tudo aquilo que a gente tá. Os amigos da gente que estão ali em torno, porque são pessoas que realmente fazem um trabalho muito bom, são pessoas cristãs, pessoas que a gente apoia e a gente precisa desse apoio, né? A gente não tem o que Sim. a indústria tem, que é todo aquele poder financeiro. Então a gente precisa muito do apoio de vocês. Toda vez que vocês escutam uma música, manda para alguém, isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Eu acho que é isso. A primeira música que eu conheci, só... Fala aí. Ah, Agora ela vai a falar, primeira música Brasil. que eu conheci do Candeeiro foi Ensaio sobre Luz. Não é bem uma música, é um ensaio sobre luz. Que é do Marco Teles. E, assim, Sublime Bem. absurdo. O disco é o Sublime Bem. Foi o primeiro disco que eu ajudei a produzir dele. Eu não produzi ele, mas fiz parte da produção, né? O Sublime Bem, pra mim, é o melhor disco do Marco. Tirando a Motimod, que é não um sermão ali, mas o Sublime Bem é maravilhoso, cara. Uhum. Foi muito bom. Foi Então, muito bom. ouçam. É. Sublime bem. Eu virei testemunha de Candeeiro. Pois é, eu citei o Norton, mas, por exemplo, a própria banda Ecos, né? É uma banda que faz um trabalho, assim, maravilhoso, sabe? E que tá na guerra Que com a honra, gente, que né? honra. Tá na É guerra muito com a gente, tá trabalhando ali, não tem tanto recurso, não é uma banda extremamente famosa. É famosa, mas não é extremamente. famosa Zé Ninguém. Sacanagem. Mas não é extremamente. E aí é massa, né, cara? Tem muita gente boa. A internet e as plataformas permitiram que pessoas como nós possam ser ouvidas, Sim. né? Isso é muito, muito especial. Aproveitem isso. Aproveitem isso. Você acredita que outro dia eu tava numa programação aqui numa igreja em São Paulo e encontrei o baixista da banda Ecos. Eu até tirei uma foto com ele. Olha aí. Tá vendo? Fantástico. Pois é. Uma honra pra mim conhecer. Pois é. O Bueno tá ali também. O Bueno não quer fazer os projetos, não quer lançar as coisas. Pô, grava as coisas aí. Vamos lançar. Vamos trabalhar, bicho. Novidades Música em linda breve. ele tocou aqui pra gente. Joga aí. Quer produzir a gente? Ó. Acende aí, tá na Tô saindo projetos aqui do MP3 Nossa, cadê meu já. cartão? Cadê meu cartão? Gente, muito massa. Legal demais ter vocês com a gente. Legal demais vocês como fomentadores ali de boa música para a igreja. Vocês também como amigos, amigo meu pessoal, Dani, mas amigos da Mocidade de Pinheiros, sejam sempre muito bem-vindos pra gente. A gente ouve vocês aqui, tem bastante gente que sempre fala e vai ser sempre um prazer tê-los aqui, então sejam sempre muito bem-vindos. Ô, E mano. é isso. Obrigado, muito obrigado pelo apoio, não só da igreja, mas seu, né, Marcondes? O Marcondes realmente é um amigo. Antes do Candeeiro existir, o Marcondes já era nosso amigo. Acredito que foi 2019, 18? 19. Foi 19, né? No início 18 do para Candeeiro. 19, exato. Que a gente veio para São Paulo, eu junto com a banda Prumo, que era uma banda da Guia, a gente veio tocar com o Marcos Almeida, o Marcondes sempre muito prestativo, muito apoiando a gente desde sempre. Obrigado, mano, por isso. Obrigado por abrir as portas da igreja, apresentar tanta gente massa
Thalita, todo mundo, Tito ali, Bueno, a galera da equipe. Véi, isso é muito especial. A gente fica muito, muito feliz, né? É o corpo de Cristo junto, fazendo trabalho para a glória Viver é dele. juntar. Viver é ajuntar. É isso aí, gente. Obrigado, valeu. Legal demais. E você pode seguir a gente lá nas plataformas digitais, nas redes sociais, Mocidade Pinheiros. Você pode seguir também @IPPinheiros. E você pode seguir a IPPTV. Provavelmente você tá agora na IPPTV, se você não sabia. Vai lá, segue a gente, ativa o sininho, né? Porque Né? eu queria ser Deixa o youtuber. like. Meu sonho era ser youtuber. Compartilha. Curte, compartilha. Mas é isso. As redes sociais dos convidados também aqui. O Dani já passou para vocês. Eu acho que ele não falou do @Norton Pinheiro também, mas @Norton Pinheiro, segue lá. Isso. É isso. Você pode agora, exatamente agora, lá no Instagram, se você tá vendo isso ao vivo, e só Deus sabe quando que vai ser isso ao vivo, mas se você tá vendo, você pode ir lá no nosso Instagram, que vai ter uma enquete, e você vai ajudar a gente respondendo essa enquete. @Mocidade Pinheiros. Vai lá, ajuda a gente. Tamo junto e até a próxima.